Olá! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui do nosso material. Sabe aquelas decisões super complexas, cheias de caminhos? Uma das fontes que a gente analisou traz uma ideia-chave para lidar com isso: dividir para conquistar. Basicamente, quebrar o problemão em pedacinhos menores, sabe? Exato. É uma estratégia clássica, né? E ela é, assim, a alma do nosso tema de hoje, que o material explora bastante. As árvores de decisão. São ferramentas muito usadas em inteligência artificial. Para classificar coisas, prever resultados, tudo com base em dados, né? Isso, principalmente para classificação e previsão, usando exemplos que ela já viu antes. Legal. A gente tem aqui um conjunto de fontes, artigos, anotações que explicam o que são essas árvores, como elas são, digamos, montadas a partir dos exemplos, quase como se aprendessem. E o ponto que mais me chamou a atenção: como a gente sabe se pode confiar nelas? É a questão da validação, né? Fundamental. Exato. Então, nossa missão aqui é investigar a fundo esse material. Vamos tentar entender como essas árvores funcionam por dentro, como acontece esse tal aprendizado a partir dos dados e, claro, como a gente mede se elas são boas mesmo. Ok, então? Vamos lá, vamos destrinchar isso. Começando pelo básico que as fontes mostram. A ideia principal é essa de transformar um problema tipo aprovar ou negar crédito para alguém, numa sequência de perguntas mais simples, como se fosse um fluxograma mesmo, né? Tem dívida ativa? Aí, dependendo da resposta, sim ou não, a gente vai para outra pergunta. Perfeito. E a descrição mais formal que o material traz é a de um grafo acíclico direcionado. O nome assusta um pouco. Um pouco. Começa numa pergunta raiz, a primeira de todas. E cada resposta te leva para um novo ponto, um nó. E nesses nós a gente testa alguma característica, um atributo da pessoa, por exemplo? Exatamente. Cada nó interno testa um atributo. Qual saldo em conta? Tem aplicações? E as respostas tipo sim, não ou talvez faixas de valores. São os galhos da árvore, que ligam uma pergunta na outra. Isso, são as arestas, os galhos, e eles vão conectando os nós de decisão. Aí, eventualmente, você chega a um ponto final, sem mais perguntas. Esses são os nós folha. Ah, as folhas, que dão a resposta final. Isso, a folha te diz o resultado. Crédito aprovado, crédito negado, por exemplo, baseado no caminho que você percorreu e nos dados que construíram aquela árvore. O exemplo do crédito que está no material ajuda a visualizar, né? A árvore pode começar lá na raiz com dívida ativa. Se a resposta for sim, talvez o próximo nó pergunte sobre aplicações financeiras. Mas se for não, aí talvez o foco mude para o saldo em conta corrente. Exato. As fontes até mostram exemplos específicos, como o T9, que tem dívida igual a sim, saldo igual a sim, aplicações igual a sim. A gente seguiria os galhos sim, sim, sim e chegaria numa folha. Crédito, não. Certo. Já um outro caso, o T10, com dívida igual a não, saldo igual a sim, aplicações igual a sim, seguiria outro caminho e, plim, crédito sim. Parece bem lógico seguir os passos. É bem intuitivo de usar uma vez que a árvore está pronta. A questão é: como ela fica pronta? Essa é a parte que mais me deixou curiosa lendo o material. Como ela aprende? Como ela sabe que dívida ativa é a melhor primeira pergunta a se fazer? As fontes falam de algoritmos, tipo ID3, e uma abordagem chamada TDIDT, Top-Down. Top-Down Induction of Decision Trees. É um nome chique para dizer que a construção é de cima para baixo. Esse processo de aprendizado é chamado de indução. Indução. A gente parte de um monte de exemplos onde a gente já sabe a resposta certa. São os dados de treinamento. O algoritmo, como esse ID3 que você mencionou e que as fontes detalham, olha para esse monte de dados. Primeira coisa, tá todo mundo igual. Todos os exemplos levam ao mesmo resultado. Tipo, todos são crédito sim? Isso. Se for o caso, ótimo. Ele cria uma folha ali mesmo com essa resposta, crédito sim, e pronto, acabou aquele galho da árvore. Tá, mas e a vida real? Geralmente está tudo misturado, né? Uns sim, outros não. Pois é, aí que a mágica acontece. Se está misturado, o algoritmo precisa dividir esses dados. E para isso ele tem que escolher um atributo para fazer a pergunta no nó. Qual atributo vai separar melhor essa galera? Essa escolha é o pulo do gato, a gente já fala mais dela. Ok.
Mas digamos que ele escolheu, sei lá, dívida ativa. Ele cria um nó que testa isso. Aí ele pega os dados e separa em grupos. Um grupo só com quem respondeu sim para dívida ativa, outro só com quem respondeu não. Ah, entendi. Ele quebra o problema maior em 2 problemas menores, um para cada resposta. Exatamente. E aí vem a parte recursiva. Ele repete o processo inteiro para cada um desses novos grupos. Pega o grupo do dívida ativa igual a sim e pergunta: e aí, galera, tá todo mundo igual aqui? Se não tiver, ele escolhe o melhor atributo para dividir esse grupo menor e faz o mesmo para o grupo do dívida ativa igual a não. E vai fazendo isso descendo na árvore, criando mais nós, mais galhos. Isso. Até que ou ele chega num grupo onde está todo mundo igual, aí vira folha, ou não tem mais nenhum atributo bom para dividir, ou talvez ele atinja alguma outra condição para parar, como um limite de profundidade. Aplicando lá no exemplo T1 a T8 do material. Se ele escolhe dívida ativa primeiro, ele junta de um lado T1, T5, T8, todos esses têm dívida igual a sim, e o resultado é crédito igual a não. Certo, esse grupo já está puro. Mas, do outro lado, ficam T2, T3, T4, T6, T7. Esses têm dívida? Não. Mas os resultados de crédito estão misturados. Tem sim e não. Exato. Então, para esse segundo grupo, o algoritmo continua. Talvez ele olhe para a saldo em CC agora para tentar separar melhor quem é sim e quem é não dentro desse grupo. Ok, o processo de construção ficou mais claro. Mas aí voltamos àquela pergunta crucial, que as fontes detalham bem. Como raios o algoritmo escolhe qual atributo usar para dividir em cada etapa? Por que dívida ativa e não saldo em CC no começo? Tem que ter uma regra, uma métrica. Tem sim. E é uma parte bem elegante do processo. O material fala em buscar a divisão que deixe os subgrupos resultantes o mais puros possível. É aqui que fica realmente interessante, né? Com certeza. A ideia de pureza é central. O cenário ideal, depois de dividir, seria ter em cada novo galho só exemplos de uma classe. Só sim de um lado, só não do outro. Para medir o contrário disso, para medir a bagunça, a mistura das classes. A impureza. Isso, a impureza. A métrica clássica para isso, super detalhada nas fontes, é a entropia. Entropia. Lembro disso das aulas de física, mas aqui é diferente, né? Mede quão misturadas estão as respostas, tipo a incerteza. Exatamente essa a ideia. Pense em informação, ou melhor, na falta dela, na incerteza. Entropia zero significa zero incerteza. Todo mundo ali é da mesma classe. O nó é puro. Entropia máxima, que geralmente é 1 nesse cálculo... É quando está tudo dividido meio a meio. 50% sim, 50% não. Perfeito. Máxima incerteza. Você não tem ideia do que vai sair dali. Quanto maior a entropia, mais misturável está o conjunto. A fórmula usa as proporções de cada classe para calcular esse valor. E o material que a gente analisou mostra esses cálculos, por exemplo, do crédito, né? O conjunto todo, no começo, T1 a T8, tinha uma entropia alta, 0,95 e pouco. 0,9543 para ser exato. Bastante mistura inicial. Isso. Aí eles simularam. E se a gente dividir por dívida ativa? O resultado foi um galho com entropia zero. Perfeito. E o outro com 0,97. 0,97095. Ainda misturado, mas o outro ficou puro. Já se dividisse por saldo em CC ou aplicações, os 2 galhos resultantes ainda tinham entropia meio alta, né? 0,91 e 0,72, algo assim. Exato. E aí, como usar isso para decidir? Não basta olhar só a entropia de cada galho separado. A gente precisa de uma medida do ganho geral que a divisão trouxe. Ah, o tal do ganho de informação. Esse mesmo. O Information Gain, ele mede basicamente o quanto a entropia diminuiu depois da divisão, comparando com a entropia que a gente tinha antes. A gente calcula a média da entropia dos galhos que surgiram, mas é uma média ponderada, leva em conta quantos exemplos foram para cada galho e subtrai isso da entropia original, lá do início. Entendi. Então a gente quer a divisão que dê a maior redução de entropia? Exatamente. O atributo que der o maior ganho de informação é o escolhido para aquele nó, porque ele é o que mais ajuda a organizar os dados, a diminuir a incerteza geral sobre o resultado final logo de cara.
E os cálculos no material mostravam isso claramente, né? Que o ganho de informação para dívida ativa era tipo 0,34, 0,34159. enquanto para saldo e aplicações era bem menos, tipo 0,15. 0,15888 para ambos nesse caso. Por isso, o algoritmo escolheu dívida ativa como a primeira pergunta. Faz sentido. É a que mais desembaralha os dados. E as fontes mencionam também o índice Gini, né? Como uma alternativa à entropia para medir essa impureza. Isso, o Gini Impurity. O objetivo é parecido: minimizar a impureza média depois da divisão. É outra métrica bastante usada na prática. Beleza. Mas aí a gente pensa, nem sempre os dados são bonitinhos assim com respostas sim e não. O material também levanta umas questões importantes sobre atributos mais complicados, tipo, sei lá, um número de CPF ou um ID de cliente, que é único para cada um. Ótima pergunta. Esses atributos com muitos valores únicos, o que a gente chama de alta cardinalidade, são um problema clássico. Imagino, se fizer um galho para cada CPF, a árvore vira um monstro inútil, né? Exato, isso causa o que chamamos de fragmentação. Os dados ficam divididos em grupinhos minúsculos, às vezes com um exemplo só. E pior, aumenta demais o risco de overfitting. Overfitting, de novo ele. É aquele problema do modelo ficar bom demais só para os dados que ele já viu, né? Isso. Ele começa a decorar os dados de treino, incluindo qualquer ruído, qualquer coincidência que só existe ali. Aí quando chega um dado novo... Que ele nunca viu. Ele erra feio. Exatamente. E o engraçado é que métricas como o ganho de informação podem até ser enganadas por esses atributos de ID. Eles parecem separar tudo perfeitamente nos dados de treino, então o ganho vai lá para cima, mas na verdade eles não aprenderam nenhum padrão útil, não generalizam nada. É tipo o aluno que decora o gabarito da prova, mas não entendeu a matéria. Se mudar uma vírgula na pergunta... Já era. É a analogia perfeita. E para outra situação que o material levanta? Dados que são números mesmo, contínuos. Tipo idade, salário, temperatura. Não dá para fazer um galho para cada valor possível. Não mesmo. A solução padrão para isso, que as fontes descrevem, é transformar o problema. A gente faz o que se chama de binarização. Primeiro, ordena os dados por aquele atributo contínuo, do menor para o maior. Tá. Aí, a gente testa vários pontos de corte possíveis, geralmente no meio do caminho entre cada par de valores que aparecem nos dados. Por exemplo, se tem salários de 2.900 e 3.100, a gente testa o corte salário 3.000 versus salário igual a 3.000. Se tem 3.100 e 3.500, a gente testa o corte em 3.300. E assim por diante. Para cada ponto de corte possível, a gente finge que é um atributo binário, menor que x ou maior ou igual a x. Exatamente. E para cada um desses cortes possíveis, a gente calcula o ganho de informação, ou o Gini. Aquele ponto de corte que der o melhor resultado, o maior ganho. É o escolhido para dividir naquele nó usando aquele atributo contínuo. Isso. O ganho daquele melhor corte é considerado o ganho do atributo contínuo como um todo. Dá mais trabalho computacional, claro, porque tem que testar vários cortes. Imagino. Mas é o jeito de incorporar esses dados numéricos na árvore. Nossa, quanta coisa para pensar na construção. Isso me leva a outro ponto que o material discute bastante. A tal da poda. Pruning, em inglês. Depois de ter todo esse trabalho para a árvore crescer, por que a gente ia querer cortar galhos dela? Parece que estamos jogando o trabalho fora. Parece, né? Mas a poda é talvez a ferramenta mais importante para combater justamente o overfitting que a gente falou. Lembra? A árvore pode crescer tanto, fica tão detalhada para os dados de treino. Que começa a aprender o ruído, as exceções. Exato. Ela fica super especializada naqueles dados específicos e perde a capacidade de generalizar, de funcionar bem com dados novos. A poda entra para simplificar a árvore. A gente remove nós ou ramos inteiros que, provavelmente, capturaram mais esse ruído do que um padrão real e útil. Entendi. É para deixá-la mais robusta, mais geral. E como se faz isso na prática? O material fala de tipos diferentes de poda. Fala assim. Basicamente, duas estratégias principais. A primeira é a pré-poda.
O nome já diz, a gente tenta evitar que a árvore cresça demais antes mesmo dela ficar pronta. Como assim? Colocando regras durante a construção. Isso. Tipo, olha, se um nó tiver menos que, sei lá, 10 exemplos, nem tenta dividir mais. Transforma em folha. Ou, se o ganho de informação que a melhor divisão oferecer for muito baixo, menor que um certo limite, não vale a pena dividir. Para por aqui. Ou ainda, se a árvore já atingiu uma certa profundidade máxima, chega. Parece mais rápido, mas não tem o risco de parar cedo demais? De repente tinha uma divisão boa lá na frente, mas a gente cortou antes? Tem esse risco sim. A pré-poda pode ser meio míope, não enxergar o potencial futuro. Por isso muita gente prefere a segunda estratégia, a pós-poda. Que é o contrário. Deixa crescer e depois corta. Exato. Deixa a árvore crescer bastante, talvez até demais, sabendo que ela provavelmente vai ter overfitting. Aí, depois que ela está pronta, a gente vem revisando, geralmente de baixo para cima, das folhas para a raiz, e decide o que cortar. E como decide o que cortar? Tem alguma regra? Tem. Um método comum, explicado nas fontes, compara duas coisas. Primeiro, o erro que a gente teria se simplesmente transformasse aquele nó interno numa folha, classificando todo mundo que chega ali pela classe majoritária. Chama isso de erro estático. Tá. Segundo, calcula o erro combinado de todas as sub-árvores que estão penduradas abaixo daquele nó. Tipo, o erro que a árvore complexa gera a partir dali. Chama isso de erro de backed-up. E aí compara os dois. Isso. Se o erro da estrutura complexa, backed-up, for maior ou igual ao erro de simplesmente transformar em folha estático... Não valeu a pena complicar. Corta tudo e vira folha. Exatamente. Poda o nó. Substitui ele por uma folha com a classe majoritária. A pós-poda geralmente dá resultados melhores, árvores mais generalizáveis, mas, claro, exige mais processamento, porque primeiro você constrói tudo para depois sair portando. Faz sentido. A gente falou muito de classificação, né? Decidir entre categorias, sim, não, aprovado, negado, tipo A, B ou C. Mas um dos artigos que recebemos menciona outro uso interessante. Prever números mesmo, valores contínuos. Ah, sim. Como naquele exemplo que eles dão de tentar estimar quantos jogadores de golfe vão aparecer baseado nas condições do tempo. Não é mais só joga, não joga, como a árvore faz isso. Aí a gente entra no mundo das árvores de regressão, que o material também aborda. A estrutura básica da árvore, com nós, galhos, folhas, é a mesma. Mas o objetivo e as métricas que a gente usa para construir e avaliar mudam bastante. O objetivo não é mais separar em classes. Não. O objetivo é prever um valor numérico o mais próximo possível do real. E a folha, no final do caminho, não vai dar uma classe. Então o que ela dá? Como ela chega no número? Minimizando entropia ou Gini, a gente busca minimizar a variância do valor numérico que a gente quer prever, dentro de cada nó. Queremos que os valores fiquem o mais juntinhos possível depois da divisão. Menos espalhados. Isso. Uma métrica comum para guiar as divisões é a redução do desvio padrão, SDR, Standard Deviation Reduction, ou algo similar como minimizar o erro quadrático médio nos subgrupos. A divisão escolhida é aquela que mais consegue reduzir esse espalhamento dos valores numéricos nos galhos resultantes. E a previsão final? O que tem na folha de uma árvore de regressão? Tipicamente, a previsão de uma folha é a média do valor-alvo de todos os exemplos de treinamento que caíram naquela folha. Ah, no exemplo do golfe. Se uma folha representa dias com tempo nublado. Exato. A previsão dela não seria jogar, mas sim o número médio de jogadores que apareceram naqueles dias nublados lá nos dados de treino. Digamos, 46 jogadores. E se outra folha fosse, sei lá, tempo ensolarado e umidade alta? A previsão poderia ser a média de jogadores nessas condições específicas. Talvez só 25 jogadores. É um jeito bem interessante de usar a estrutura da árvore para fazer estimativas quantitativas. Muito bom. Ok. Então a gente construiu a árvore, talvez tenha podado, seja ela para classificar ou para prever um número.
Mas como a gente tem certeza que ela vai funcionar bem com dados que ela nunca viu? As fontes batem muito na tecla da validação, da generalização. Batem mesmo, e com razão. É o ponto crucial. Um modelo só tem valor real se ele consegue generalizar, se ele acerta em dados novos, inéditos. A validação é o processo que a gente usa para estimar esse desempenho futuro. E também, Para ajustar uns detalhes. exato, para ajustar coisas na construção da árvore que não são aprendidas direto dos dados. São os famosos hiperparâmetros. Hiperparâmetros. Seriam tipo as configurações que a gente define antes de rodar o algoritmo. Tipo a profundidade máxima da árvore. Isso mesmo, profundidade máxima, número mínimo de exemplos para dividir um nó, qual métrica usar, entropia ou Gini, essas coisas. Não tem uma resposta mágica de qual é a melhor configuração para tudo. Depende muito do problema, dos dados. E a validação ajuda a escolher a melhor combinação dessas configurações. Exatamente. A ideia é testar diferentes combinações de hiperparâmetros usando uma parte dos dados que não pode ser a mesma que a gente vai usar para o teste final, lá no fim de tudo. Senão a gente estaria colando na prova final. Entendi. E como é feita essa validação na prática? O material descreve os métodos? Descreve sim. A técnica mais simples é o holdout. Pega seus dados de treino, separa um pedaço aleatório, tipo 20%, só para validar. Treina o modelo nos outros 80%, aí você testa diferentes hiperparâmetros e vê qual se sai melhor nesses 20% de validação. Rápido, mas talvez dependa um pouco da sorte de como caiu essa divisão de 80-20, né? Exato, pode variar bastante. Por isso, uma abordagem que as fontes destacam como mais robusta é a validação cruzada K-fold. K-fold. Como funciona? Você divide seus dados de treino em K partes iguais, K-folds. Digamos K igual a 5. Aí você treina 5 modelos diferentes. O primeiro modelo usa os folds 2, 3, 4 e 5 para treinar, e valida no fold 1. O segundo usa 1, 3, 4, 5 para treinar e valida no 2. E assim por diante. Ah, cada fold é usado uma vez para validar e K-1 vezes para treinar. Perfeito. No final, você tem K resultados de desempenho, um de cada validação, você tira a média deles. Isso te dá uma estimativa muito mais estável e confiável do desempenho real do modelo com aqueles hiperparâmetros, porque todo dado foi usado tanto para treinar quanto para validar em algum momento. Nossa, isso parece bem melhor mesmo. Mais trabalho, porque treina K vezes. Sim, tem esse custo computacional. É um trade-off. As fontes até mencionam rapidinho outras variações, tipo Leave One Out, que é um K-fold extremo, onde cada fold tem um único exemplo, e Bootstrap Resampling, que usa amostragem com reposição. Cada um tem suas vantagens e desvantagens em termos de viés e variância na estimativa do erro. A escolha depende do caso, então. Do tamanho dos dados, do tempo que você tem. Mas o importante é, nunca use os dados do seu teste final para ajustar os hiperparâmetros. Esse teste final tem que ser sagrado para simular a chegada de dados realmente novos. Entendido. Validamos, ajustamos, treinamos o modelo final. Agora, pensando especificamente nos modelos de classificação, como a gente mede de forma mais objetiva o quão bem ele está indo, além de só contar quantos acertou e quantos errou? Ótima pergunta. Para classificação, é fundamental não só ver o total de acertos, mas entender os tipos de erro que o modelo comete. O material revisa aqueles conceitos básicos, mas essenciais. Verdadeiro positivo, falso positivo. Isso. Temos. Verdadeiro positivo, TP. Era positivo e o modelo acertou. Verdadeiro negativo, TN. Era negativo e o modelo acertou. Falso positivo, FP. Era negativo, mas o modelo disse que era positivo, o alarme falso. Erro tipo 1. Falso negativo, FN. Era positivo, mas o modelo disse que era negativo, deixou passar. Erro tipo 2. Dependendo do problema, um tipo de erro pode ser muito pior que o outro, né? Exatamente. E com base nessas 4 contagens, TP, TN, FP, FN, a gente pode calcular várias métricas. Mas uma ferramenta visual e numérica muito poderosa que as fontes destacam é a curva ROC. ROC. Já ouvi falar.
O que ela mostra exatamente? A curva ROC, Receiver Operating Characteristics, é um gráfico que mostra como o classificador se comporta em diferentes níveis de confiança ou limiares de decisão. No eixo Y, ela plota a taxa de verdadeiros positivos, basicamente. De todos os positivos reais, quantos o modelo pegou? É a sensibilidade. E no eixo X? No eixo X, ela plota a taxa de falsos positivos de todos os negativos reais, quantos o modelo errou e chamou de positivo. É 1 menos a especificidade. E o que seria uma curva ROC boa nesse gráfico? Uma curva ideal tenta chegar o mais perto possível do canto superior esquerdo. Isso significa alta taxa de verdadeiros positivos, pegou quase todos os positivos, com uma baixa taxa de falsos positivos, não deu muitos alarmes falsos. Quanto mais barriguda para cima e para a esquerda, melhor. E para não depender só do visual, tem um número que resume isso? Tem. É a AUC, Area Under the Curve, a área sobre a curva ROC. É literalmente a área do gráfico que fica embaixo da curva ROC. Esse valor vai de 0 a 1. E o que esse número AUC significa na prática? Olha, o que é fascinante aqui e que as fontes ressaltam bem é a interpretação da AUC. Ela mede diretamente a capacidade do modelo de distinguir entre um exemplo positivo e um exemplo negativo escolhidos ao acaso. Ah, então não é só sobre acertar, é sobre saber diferenciar bem. Exato. Uma AUC perto de 1 significa que o modelo é excelente em ranquear os positivos acima dos negativos. Uma AUC de 0,5. É jogar uma moeda para cima, aleatório. Exatamente. O modelo não tem poder nenhum de distinção. E, curiosamente, uma AUC perto de 0 significa que o modelo está consistentemente errando, invertendo as classes. Nossa! Então, quanto maior a AUC, mais perto de 1, melhor o modelo em separar as classes corretamente. Isso é uma métrica muito robusta e informativa para avaliar classificadores. Uau, quanta coisa a gente cobriu! Fomos desde aquela ideia simples de dividir para conquistar, até essas métricas sofisticadas como a AUC, então tentando amarrar tudo que as fontes trouxeram. O que fica dessa nossa análise? As árvores de decisão são essa ferramenta, muitas vezes até visual, né? Sim, bem intuitivas. Que quebram problemas complexos em passos lógicos, em perguntas simples. Elas aprendem com os dados, buscando sempre a divisão que mais limpa a bagunça, que mais reduz a impureza, usando o ganho de informação ou o Gini. Certo. Podem ser usadas tanto para classificar em categorias, quanto para prever números, regressão. Mas, como a gente viu, não é só apertar um botão. Precisa ter cuidado na construção, podar para não cair no overfitting. Para não decorar o treino. E validar direito para a gente poder confiar que elas vão funcionar bem lá na frente com dados novos. Resumo perfeito. E acho que a grande beleza delas, que o material todo meio que transmite, é a interpretabilidade. Ah, sim, poder seguir o caminho na árvore. Exato. Diferente de outros modelos que às vezes são uma caixa preta, com a árvore de decisão a gente consegue muitas vezes entender por que ela chegou naquela previsão. Qual foi o raciocínio, quais perguntas foram feitas. Isso é muito valioso. Torna a ferramenta útil não só para o especialista em dados, mas para qualquer pessoa que quer entender melhor os padrões ali, né? Seja no trabalho, nos estudos. Ou até por curiosidade mesmo, ver como uma decisão pode ser estruturada logicamente com base em evidências. É uma ferramenta muito democrática nesse sentido. Essa transparência é um ponto forte mesmo, concordo. Sem dúvida. E, para a gente fechar, queria deixar uma provocação aqui, pensando em tudo que a gente discutiu e que as fontes mostraram. A gente viu como a escolha dos atributos, a estrutura de uma árvore, pode ser sensível aos dados de treino, né? Muda um pouquinho os dados, pode mudar a árvore. Verdade. Agora, e se? E se a gente não confiasse em uma única árvore? O material falou de robustez, de ajustes. E se, em vez disso, a gente criasse várias árvores diferentes? Talvez cada uma vendo só uma parte dos dados ou só um conjunto de atributos. Tipo um comitê de árvores? Exato, uma floresta delas. E se a gente pegasse a opinião de todas essas árvores e combinasse para chegar numa decisão final?
Será que essa abordagem, essa sabedoria do grupo das árvores, não poderia levar a previsões mais estáveis, mais precisas, do que depender de uma única árvore que pode ter seus vieses ali? Fica aí a reflexão para quem nos ouve.